Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDI-CT propõe, um link entre os trabalhadores e o próprio sindicato, oferecendo uma programação diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal e dos sindicatos. Todos os sindicatos têm participado aqui na programação do Clique Jornal, que tem entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias. E claro, com a evolução tecnológica do rádio web, né, Shirley? Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. É verdade, né? Ainda bem que a internet deu essa possibilidade de a gente conseguir atingir em todos os lugares, independente de ondas radiofônicas, né? A gente está chegando em todos os lares, até fora do país, né? Hoje, quem quer difundir algo vai para a internet, começando pelas redes sociais, o Facebook. Redes sociais Facebook, Instagram. Redes sociais inclui todas, né? A gente está no YouTube, porque a gente coloca lá as nossas gravações, a gente coloca lá, tá no Facebook. Facebook, é só você acessar o Facebook, colocar Rádio CT Face, você vai encontrar. Rádio CT Face? Isso. Muito bom. Aí vai estar lá também. E para acessar a rádio, que é o mais importante, radioct.com. Muito bem. Facebook, YouTube e o web rádio, aqui a radioct.com. E logo vamos falar aqui sobre a questão da comunicação no Brasil. O governo está tentando fazer aí, tem um nome específico para isso, sobre a democratização, né? A democratização. A gente chama de democratização, mas alguns falam também que, na verdade, é uma reforma que eles vão fazer de uma coisa que já existe, né? Já existe na Constituição, só que não está regulamentado. Então, a ideia é regulamentar e, pelo que disseram, a partir de março começa. A regulamentação. Começa a discussão, né? Eles vão discutir mídia. Quais pontos que eles vão alterar. Com certeza vai ter coisa muito importante nova aí, pessoal. Muita gente vai ser pego de surpresa, quem está tendo privilégios e tudo mais. E quem está com boa intenção de fazer comunicação, certamente será contemplado também. Olha, no Brasil nós temos aí o Grupo Bandeirantes de Comunicação, tem centenas, dezenas de emissoras de rádio. A Globo, dezenas, quer dizer, realmente é um monopólio, né? Acaba sendo. As igrejas também, tem algumas igrejas aí, né? Que também tem muitas emissoras de rádio. Então, a gente pode falar assim, todas as religiões, né? Eu acho que tem que ter, a segmentação tem que ser clara. Quantos por cento para os religiosos? E dos religiosos, você tem a igreja X lá. Ela não pode também ter um monte de emissoras, né? Isso aí tem que ter regras, né? Precisa ter leis e regras. Leis e regras. Nos Estados Unidos, o cidadão chega lá e compra uma estação de rádio, é dele, ele divulga, toca música, comerciais e tal. No Brasil, tem que entrar numa lista e tentar ganhar, né, essa concessão para poder explorar a radiodifusão. Porque aqui tem um princípio de que as comunicações, elas são prestadoras de serviço. Só que na prática a gente sabe que não funciona assim. A Globo, por exemplo, ela é um grupo que tem lucro sobre tudo aquilo lá, com os comerciais e tudo mais. Fora o que vendem de rádio, né? O cidadão aqui em São José alugam rádio, vendem rádio, quer dizer, perde a função social do rádio. Nós tínhamos a
a RD90, que era a radiodifusora, que vendeu para o finado Antônio Leite, virou Rádio Planeta. Depois, eu lembro. E depois vendeu para, com a morte do Antônio Leite, foi vendida, alugada para a Rede do Bem. Que inferno, hein? E depois foi vendida para o grupo São Paulo Rio, hoje é Connect Car. E finalmente foi vendido para o Celso Portioli, que é um apresentador de TV do SBT. Que deve estar fazendo juntando os seus poderes aí, né, de comunicação, porque ele já apresenta um programa lá na televisão, certo? Ele deve ter outras coisas a mais. Tem sempre uma outra assim. rádio em Pinda, uma rádio em Pindamonhangaba, outra em São José, parece que uma terceira em Ribeirão Preto. Porque é assim mesmo, é a questão do monopólio, oligopólio que a gente fala, né? É exatamente isso, é o poder de várias mídias na mão de um grupo. De uma pessoa ou só. de uma pessoa. E engraçado que nem, vamos falar do caso do Celso Portioli, só toca música, é um vitrolão, não tem função social. Agora, pior... é o dono, né, do canal que ganhou do governo federal. Que deveria estar prestando serviço à sociedade. Mas não está. E diga-se de passagem, por exemplo, a Globo, esse que recebe o direito de utilizar o espaço e tal, eles ganham de uma verba também do governo. Bom, exatamente. Então está na hora de mudar isso aí, não é? Bom, Shirley, mas cá estamos hoje com duas professoras, que é a professora Cleusa Trindade, que cá está, vai falar com a população, e também a professora Marcilene Alves. Acontece, Shirley, que o que é que elas vêm falar aqui? É que há poucos dias a mídia publicou, há alguns meses, uma tímida matéria denunciando a superlotação das salas de aula na rede pública estadual, em comunicado enviado aos jornais e emissoras de TV e rádio do estado de São Paulo. O governo falou dessa superlotação e tal, dizia que era inegável a precariedade das condições de trabalho dos professores, da aprendizagem. Mas daí o que ele fez para resolver? Fecharam as salas de aula. O quê? Exatamente. Foi fechada as salas de aula, a professora Cleusa cá está e a professora Marcilene para denunciar isso. São José dos Campos, não vamos nem citar o estado de São Paulo todo, mas São José dos Campos, mais ou menos 10 salas de aulas foram fechadas aqui em São José dos Campos. Vamos para essa matéria? Vamos saber, né? Professora Cleusa Trindade, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, jornalista. Boa tarde. A Shirley Marciano, mas não é de outro mundo, viu, não professora? É de outro mundo. É daqui mesmo. Bom, não trazemos boas notícias, né? Começamos o ano aí, já no final do ano passado, com a crise hídrica, né? São Paulo causa aí com a falta d'água. Se não bastasse isso, né, o governo, no final do ano, anunciou o corte de 800 milhões na pasta da educação. Nossa, né? Tudo isso. 800 milhões. Ele já cortou verbas no final do ano, verbas que era para materiais de higiene, como papel higiênico. Acabou o ano letivo, nosso sem papel higiênico nas escolas, papel toalha, não tinha esse material de limpeza. E anunciou o corte de 800 milhões para esse ano. E esse corte vem como? Fechando milhares de salas de aula em todo o estado. Eu digo milhares. Em São José não é essa a realidade. Não são 10 salas fechadas. São mais? Nós temos mais de 100 salas fechadas no primeiro levantamento nosso. Então, dos 10 é dezenas. Dezenas de salas fechadas. Nós temos um levantamento aqui, vou citar para vocês. No geral do estado, por exemplo, eu vou citar algumas das diretorias. Diretoria de Itaquera, são 170 salas fechadas. Isso é um levantamento, em Itaquera? Paulo? Itaquera, São aqui Paulo. Vou falar na região leste de São Paulo. De São Paulo. Vou falar um levantamento que nós estamos fazendo, nós professores da oposição alternativa, porque que estamos também na APUESP, mas é um levantamento que nós estamos fazendo com os próprios professores nas escolas, porque as diretorias de ensino e o governo não quer dar informação real da real situação. Não nos deu essa real informação. Então, pelo levantamento, a princípio nosso, são 170 salas em Itaquera. Na Zona Sul, são 3 diretorias de ensino, que no total dá 210 salas fechadas. Na Zona Leste, São Paulo, em São Miguel, mais 94 salas fechadas. Zona Oeste, 80 salas. Em São José dos Campos, vou falar de algumas escolas, né? Estevão Ferri, 6 salas fechadas.
Dorival Monteiro, 6 salas fechadas. Maria Luísa, 5 salas fechadas. Air Picanço, todo noturno fechado, né? E outras tantas. Aí vai pipocando. Mas como é que 2, faz? 3 salas fechadas. Se as salas já estavam lotadas, aí com precariedades ainda, inclusive com materiais de limpeza que você citou, né, de higiene. Sim. Aí como é que faz com esses alunos? Se fechou a sala, eles foram para onde? Superlotam as salas existentes na escola. Agrava ainda mais o problema. Então, por exemplo, na minha escola tinha um quadro que as salas de aula vão funcionar com 46, 48, 50 alunos nas salas. Você não pode, porque existe uma lei que fala sobre a cada pessoa, cada aluno por metro quadrado, a cada 1,2 metros quadrados, um aluno, né? As salas de aula em São José, a média, a maioria, dá 41 pessoas na sala, 40 alunos mais o professor. Sim. E o que nós vemos aqui é a superlotação das salas. Agora, né? Nós vamos ter salas superlotadas. Na época que eu estudava, era no máximo 40. Num primeiro levantamento, já são quase 100 salas fechadas em São José dos Campos. Agora, professora Marcilene, assim como a professora Cleusa, é da POSP, que é a Associação dos Professores... o Sindicato. Bom, professora, eu perguntei da POSP, porque teve o 19º Congresso Estadual da POSP, que é o Sindicato dos Professores do Estado, em novembro de 2003. Naquela época, isso há 12 anos atrás, 73% dos professores apontaram a superlotação nas salas de aula como um dos principais motivos do sofrimento no trabalho. Com o fechamento de centenas de salas de aula, vai ter um problema aí, por exemplo, doença do trabalho. Nós teremos aí, além dos baixos salários, a falta de infraestrutura, a violência. Se não bastasse essa superlotação como um agravante, e as salas superlotadas, vai prejudicar ainda mais os professores e também os alunos, professora Marcilene. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Nós agradecemos já, a princípio, o espaço à vontade. Que nos cede aqui. Em relação à sua pergunta sobre a superlotação nas salas de aulas, na verdade, nós, professores do ensino público do Estado de São Paulo, tem essa questão também, que é uma questão gravíssima, que é o fechamento das salas de aulas. Porque isso está totalmente ligado a quê? A várias coisas. A qualidade de ensino, o problema do professor, a saúde do professor. A mídia muito coloca sobre essa questão das licenças, que o professor falta, só que há um problema generalizado da saúde do professor. Certo? E está totalmente ligada também a uma outra questão, que é a violência nas escolas. Que aí é a violência física e psicológica. Isso. Há 2 tipos de violência. A violência verbal, que é aquilo, tomar vai ser, enfim, é uma constante. Isso. Não, eu não quero generalizar, mas quando assim você tem acesso às informações que acontecem na sociedade em relação à marginalidade e à criminalidade, é essa a realidade que nós atendemos. Isso. São esses adolescentes, essa juventude. É lógico que toda regra tem a sua exceção, mas nós somos professores do ensino público oficial que tem, por força da lei e pelo clamor social, que tem o dever, a obrigação de mudar essa realidade social no país, que a gente vê aí, é só ligar a TV, ouvir um noticiário no rádio, ler um jornal, que a gente tem acesso. Então, essa questão do superfechamento das salas de aulas está totalmente ligada à qualidade de ensino, que as avaliações oficiais, como o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o SARESP, que é o Sistema de Avaliação do Ensino de São Paulo, mostram a dura realidade do ensino público hoje, seja de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª, que é, na verdade, do 6º ao 9º ano agora, e do ensino médio. E o que o governo faz? Primeiro, ele
infelizmente, não gostaria de usar esse termo, mas usou toda a categoria quando, ano passado, promoveu nos meios de comunicação que fez o maior concurso público da história de São Paulo, 59 mil vagas aos professores. Mas foram chamados esses professores? Esses professores, na verdade, ele chamou alguns, sim. Infelizmente, esse é um dado que dos que assumiram, escolheram a vaga, o cargo do concurso, muitos se exoneraram, que são os jovens professores. Né? E não aguenta a realidade, infelizmente, com sala de aula superlotada, a questão social, a violência que explode em sala de aula, porque nós, professores, nós estamos ali na linha de frente. Então, é realmente um crime o que se fez. Foi a resolução que o governo publicou no dia 30 de dezembro, e aí já existe toda uma onda de má-fé, não é? Que tinha que ser discutido isso, que fechou várias salas de aulas, fechou período noturno de escolas como o Zilá, na Zona aqui em Sul, São José. do Picanço, na Zona Sul de São José dos Campos. Bom, no total foram 100 salas. Na verdade, o total, como aqui nós já em São José dos Campos. A gente já colocou antes, nós pedimos que a dirigente regional de ensino venha a público informar oficialmente, porque quem tem esse dado oficial é ela. E ela é uma professora igual a vocês? Ela é uma professora, mas ela é designada a dirigir as escolas públicas aqui da região, de São José e região. Professora Marcelina, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já aqui no Clique Jornal para o próximo bloco saber que dos pontos da pauta de reivindicação dos professores do estado de São Paulo. São José dos Campos, mais de 100 salas de aula foram fechadas aqui no município de São José. E a diretoria de ensino se fechou em copa. Já com a professora Marcelene Alves e a professora Cleusa Trindade denunciando o fechamento dessas salas de aulas aqui na cidade de São José. O Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Energia elétrica.
Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com as presenças das professoras Cleusa Trindade e a Marcilene Alves. E aqui na mesa, ancorando o programa, a jornalista Shirley Marciano e a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. Shirley, ainda bem que nós já não estamos mais na sala de aulas, né? É verdade, Paulinho. Na época eu estudava, 40 alunos era já um absurdo. Era uma quantidade assim que o professor mal dava conta do recado, porque a molecada é difícil e tem pessoas que aprendem com mais facilidade, outros com menos. As atividades já tinha restrições pela quantidade de pessoas. Agora eu fico imaginando como é que deve ser agora, com mais de 50 alunos na sala. Pois é, a Secretaria de Educação alega, professora Cleusa, que o problema de superlotação existe pela dificuldade de se encontrar novas áreas para a escola. É real isso aí ou não? Como é que é? Não é. E as escolas existentes também, né? Caberia, se não fechar as salas de aulas, as salas não estariam superlotadas assim. Se está fechando salas de aula, para quê? Para conter gastos, né? Que gastos são esses? Você imagina numa escola, porque a gente está falando só de salas fechadas, a gente não falou de turmas, por exemplo, às vezes fecha turmas à noite, fecha turmas de manhã do ensino fundamental e abre do ensino médio. O ensino médio são menos aulas. Por exemplo, português tem 6 aulas no ensino fundamental e são 4 aulas no ensino noturno no ensino médio. Então, à tarde, 5. Então, são 2 aulas a menos. E por aí vai. As salas fechadas, o que aconteceu na atribuição de aula? Nós tivemos professores efetivos de 10, 15, 20 anos que não conseguiram concluir a sua carga horária mínima na sua carga horária na escola. Eles não constituíram jornada, foram para a diretoria de ensino, que funcionou ali no Estevão Ferri na semana passada. Professores efetivos que ficaram adidos. O que é isso, professor adido? Fechou salas de aula na sua escola, não conseguiu carga horária, foi para outra escola. E isso foi um efeito dominó, porque o governo fez o quê? Aquela máxima do Império Romano, dividir para governar, né? Melhor. O que ele fez? Ele dividiu a categoria em vários... categoria F, efetivos, F, categoria O, categoria E. Então, tem várias categorias. Então, o que aconteceu? A categoria F é um que tem uma estabilidade, que já era mais antigo, e esses também não conseguiram aula na segunda-feira. A categoria O, ontem, não tinha nenhuma aula para a categoria O, que são os mais precarizados do setor. E aí não ganha também. Aí não recebe. Desemprego. É o desemprego. Que isso? Então, esse fechamento de sala, além da qualidade da educação, além das péssimas condições, como a jornalista Shirley falou, de como que o professor vai conseguir dar aula nessas salas superlotadas e que motivação que o estudante tem de estar ali naquelas salas sem as mínimas condições, gerou o desemprego de professores. Mas não é um contrassenso, já que ele fez concurso para milhares de professores? 59 mil. Sim, fez o concurso e estão aí, os professores do concurso estavam lá ontem na atribuição de aula. Se vocês vissem a atribuição de aula, era uma cena caótica, né? Professores entristecidos, né? Porque não tinha aula, o desemprego total. São professores, às vezes, de 10 anos, 15 anos, que vão começar a ganhar menos do salário mínimo, porque eles têm os categoria F, que tem uma carga já da mínima, que é 12 aulas, que vai ficar com essa carga permanência até conseguir mais, vão ganhar R$ 700 por mês.
Então, é o subemprego. Então, além dos desempregados, tem 21 mil professores categoria O que não estão seguindo a duzentena que o governo impôs, quer ficar 200 dias sem pegar novo contrato, quem tinha um contrato de 2013. Esses já estavam sem aulas. São 7 meses. E são, sim. Mais de 200 dias? Mais 200 dias. 7 meses, 3 vezes 7, 21. Então, 6 meses além deles, os professores que não conseguiram pegar a aula pelo fechamento de sala. Então, o fechamento de sala gerou assim, o caos total na educação. A situação é caótica em todo o estado de São Paulo. Professora Marcilene, agora, segundo a professora Cleusa, já passou aqui a questão lá de Itaquera, região leste de São Paulo, foram 14 escolas que foram fechadas na grande São Paulo. E mais o interior. Juntando essas salas, dá quantas escolas fechadas só para a realidade de São José? Mas também tem Jacareí, tem informação de Jacareí, Santa Branca, então, etc.? Paulinho, a informação que nós temos é um levantamento parcial que nós fizemos. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, como a Estevão Ferri, 6 salas fechadas, Maria Luísa, Zona Norte, 5 salas, Morumbi, Miguel Naquede, 2 salas, Dorival Monteiro, 6 salas. Onde é o Dorival Monteiro? É Zona Leste, Novo Horizonte. Novo Horizonte. Mas assim, é 6? Isso. Então, assim, a gente é como uma pesquisa. A gente pega uma amostra e vê aí, já dá para chegar a uma conclusão. Mas a diretora de ensino não oficializa. Quem pode nos oferecer é a dirigente regional de ensino e o secretário estadual da educação, que é o professor Herman. Então, mas assim, o agravante nisso tudo, eu inclusive estava falando da propaganda enganosa, 59 mil vagas para o concurso. Por quê? Porque esses professores deveriam ser efetivados para garantir professor na escola para o aluno, certo? Quando ele é efetivado, cria-se vínculo com a comunidade escolar, que cada escola é uma realidade. E o governo agora, como a professora Cleusa colocou, chamou esses professores efetivos, mas como contratado. Isso quer dizer o quê? Ele tem um contrato de 2 anos, findou esse contrato, ele entra na quarentena, que são 40 dias desempregados, ou na duzentena, no segundo contrato de 2 anos, que são 200 dias desempregados. É aquela questão, contrato precarizado para não criar vínculo, certo? Poxa vida. Agora, eu queria denunciar uma coisa aqui também, porque assim, sobre essa resolução que saiu dia 30 de setembro, que a CE publicou, que a Secretaria da Educação, o governo Alckmin, cortou no início do ano, que as aulas se iniciarão no dia 2 de fevereiro, mas a atribuição da jornada de trabalho do professor foi a semana passada. E os professores efetivos de educação física, o Alckmin cortou os projetos esportivos que tinham na escola, futebol, handebol, vôlei, basquete, e os professores de educação física não puderam constituir sua jornada de trabalho na própria escola. Então, professores que estavam e estão para se aposentar também tiveram que se deslocar e a juventude vai ficar sem o esporte, que é o que combate a criminalidade, a violência e que dá oportunidade para o aluno fazer. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. Professora, mas quem é que deve ouvir essa denúncia? Não seria primeiro a diretoria de ensino fez ouvido de mercador, aí o professor Herman é aquele político de Campinas? Que era Ele é reitor, foi reitor de uma universidade. Então, eles são insensíveis, isso aí não caberia aí uma denúncia na Organização das Nações Unidas, por exemplo? Pois nós estamos aqui denunciando, mas eu acredito, né, Paulinho, que o que interessa para eles é cortar gastos. Infelizmente, nós sabemos que a educação só dá ibope no momento que eles têm
estão aí numa eleição. Aí eles usam a educação como a escola modelo, a escola... E nós sabemos que a realidade é bem diferente. Eu acredito também que a dirigente regional de ensino, ela cumpra as determinações da CEE, que é a Secretaria Estadual de Educação, porque também ela tem que cumprir as resoluções, as portarias, certo? Ela é designada dirigente. Agora, professora Cleusa, em 2000, a Assembleia Legislativa aprovou lá um projeto, que era o 404/1999, que limitava em, no máximo, 35 alunos por sala. Esse projeto foi, na época, vetado pelo governador Alckmin, já em 2001. Aí um novo projeto de lei propondo o número máximo de alunos por sala de aula foi apresentado em outubro de 2003, estou buscando lá por um deputado, e a proposta previa que nas séries iniciais do ensino fundamental, de 1ª a 4ª série, o número máximo fosse de 25 alunos, de 5ª a 8ª, e 30 alunos no ensino médio, e 30 a 35. Quer dizer, nem a Assembleia Legislativa consegue impor uma lei para a educação no estado de São Paulo? Sim, infelizmente esses projetos foram vetados, né? O que nós a qualidade do ensino começa aí pelo número de alunos em sala de aula, né? Numa luta nossa. Nós estamos aí, os professores não estão parados, já foi chamado um ato amanhã, né? Você falou em como fazer, né? Denunciar. Amanhã tem um ato público na Praça da República às 15 horas, né, que os professores estão denunciando aí o corte de verbas para a educação e o fechamento das salas de aula. Em relação ao número exato das salas de aulas também, nós cobramos aqui em São José dos Campos, em reunião junto no sindicato, da atual direção do sindicato, enviar e exigir à diretoria de ensino esse levantamento. A dirigente disse que só ia fazer isso na próxima semana, após as atribuições de aula. Quer dizer, ela não quer que seja divulgado, né? Não nos forneceu. Eles têm esses dados, existe um quadro 1, que é chamado de cada escola, e a gente quer o levantamento seguinte: quantas aulas tinha em 2013, quantas em 2014 e agora em 2015, porque esse fechamento, na verdade, o ano passado já houve o fechamento de várias salas, né? Nós estamos vendo aí neste início de ano o corte de verbas para o setor público, não foi só aqui no estado de São Paulo. Nós vimos aí que a presidente Dilma, né, cortou aí 18 bilhões aí que ela quer economizar nos gastos públicos, e isso vai ser retirado dos direitos trabalhistas, nas medidas provisórias de 64 e 65. Inclusive, hoje, Paulo... Foram 18 bilhões? 18 bilhões nos gastos públicos. E infelizmente, o que vai ser tirado é o quê? Dos bolsos trabalhadores, não é dos empresários, é dos bolsos trabalhadores. Como? Através das medidas provisórias 64 e 65, que é o fim de conquistas de direitos nossos, né, da classe trabalhadora: seguro-desemprego, auxílio-doença, o abono salarial e a pensão por morte. Então, nós somos, esse ato que houve hoje foi chamado por todas as centrais sindicais na Avenida Paulista, acabou com uma passeata, e esse ato teve mais de 5 mil pessoas, e é pela revogação das medidas provisórias do governo. Nesse caso, a vaca tossiu, porque a presidenta, ela disse que nem que a vaca tossisse, ela não mexeria no direito. Mas nem que a vaca tussa nós vamos aceitar também, né? Estamos aí na luta. Nem que a vaca tossa. Bom, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já aqui com a professora Marcilene Alves e a professora Cleusa Trindade, denunciando aqui na Rádio CT o fechamento de escolas, de salas de aulas no estado de São Paulo, em especial aqui em São José dos Campos. A gente vai saber no próximo intervalo, Shirley, o Vale do Paraíba, como é que está o fechamento dessa sala de aula, a chamada mini-reforma da educação, né? Que foi... Que reforma, tá declarada, né? Que reforminha. Um instante só, o Clique Jornal volta já com as professoras da PUESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio que é mantida pelo SINDCT. Registrar aqui a presença do presidente, o engenheiro Ivanil Elisiário, o nosso diretor de comunicação Gino Genaro, e um abraço para o Elias, que nos ouve, nos acompanha todos os dias. E por falar em Elias, mandar um alô aqui também, Shirley, para o INPE e DCTA que estão nos ouvindo, os funcionários de lá, o CPTEC em Cachoeira Paulista, está tudo bem lá agora. A CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, que nos ouve nesse momento pela internet, é claro. A CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. A CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até de triste memória por conta das 242 vidas ceifadas numa noite tão feliz que era para ser daqueles estudantes. O CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que nos ouve, e também a unidade regional do INPE no Centro-Oeste brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, Shirley. Legal também que o pessoal saiba que muitos desses pesquisadores são professores também. Eles dão aula no ITA, tem um curso de pós-graduação, então são pessoas que têm vocação também acadêmica, então eles estão com certeza vendo com muito carinho essa questão que vocês estão colocando aqui. Maravilha. E um abraço pro Peronde, né, que é o diretor do INPE. Qual é o nome do Peronde? Leonel Peronde. Leonel Peronde, diretor do INPE, que nos ouve e nos acompanha. Ele vai ter mais um funcionário se agregando essa semana no seu quadro lá, né? O Peronde. Quem? O deputado federal Emanuel Fernandes deixa de ser deputado e volta aos quadros do INPE. É verdade. Bacana, Emanuel é do INPE. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Dá um abraço para o Peronde. Olha, o governo do estado de São Paulo está fechando uma série de turmas em diversas escolas da rede estadual aqui do estado de São Paulo, e a medida está causando superlotação nas salas de aula, dispensa de professores também. É isso, não é, professora Marcilene? E prejuízo no aprendizado dos estudantes. Professora Marcilene, tudo isso está acontecendo e o salário dos professores? Infelizmente, a categoria de professores é uma categoria em extinção, né? A juventude, infelizmente, não olha com bons olhos essa profissão, que é a profissão
que sem ela não haveria médicos, não haveria engenheiros. É uma profissão policial. Exatamente, é uma profissão que, infelizmente, no Brasil há aí vozes que falam que se melhorou e que mas no estado de São Paulo, infelizmente, não há valorização para os professores. Tanto vou citar só um exemplo aqui da universidade que tem aqui em São José dos Campos, que nem tem mais o curso de licenciatura em matemática já há alguns anos. Então, não se ensina mais matemática? Porque não tem uma valorização dessa categoria que é tão fundamental para a mudança social, né? Porque quando tem um professor valorizado, com salário justo, reconhecido, ele trabalha, ele não está doente, né? Ele tem condições de ser um professor realmente que a sociedade brasileira, que esses alunos, que essa juventude merece. Porque, na minha opinião, ser professor é a melhor profissão do mundo. Eu amo a minha profissão e é por isso que eu estou aqui. Para denunciar que o Estado de São Paulo, nós esperamos aí, o último, na verdade, não foi aumento. A última vez que o governo se propôs a negociar, foi na nossa última greve, a penúltima greve, que ele fez um pacotão de 4 anos em doses homeopáticas, então, e colocou as perdas salariais do período anterior, que não chegou a cobrir. Tá? Foram as perdas salariais, nós não tivemos reajuste salarial. Perdas inflacionárias. Exatamente, mas que não chegou a atingir o que de fato deveria. Acumulado, né? Exatamente. Então, o que acontece? O governo do Estado de São Paulo, nós esperamos que haja um projeto aí, que os professores sejam valorizados, reconhecidos, que eles não adoeçam em salas de aulas com essa superlotação. O Estado de São Paulo também não cumpriu a jornada do piso nacional. Certo? Que lei que é essa? É uma lei que diz que em todos os estados da federação, os governos deveriam reduzir a jornada do professor. Eu tenho uma jornada de 40 horas aulas semanais, então 1/3 eu fico fora da sala de aula para eu pensar um projeto político-pedagógico. O que é isso? Pensar uma aula interessante, que atenda a necessidade da minha comunidade. Nesse tempo que está fora da sala, está trabalhando para a sala. Porque o professor, ele tem que ler, ele tem que pensar, ele tem que elaborar, ele tem que analisar, ele tem que refletir. Ele tem que ter uma imensa criatividade ainda, porque aluno... Então, é um conjunto de ações que ele desenvolve fora da sala de aula. Olha, é verdade. Que coisa. E que nós, infelizmente, somos proibidos de fazer, de desenvolver esse trabalho. Então, parabenizar a categoria de professores do Estado de São Paulo, que se a escola pública ainda está de pé, é essa categoria que leva material final de semana para casa, que deixa a família, que vai corrigir prova, que vai, né, escrever um projeto, pensar, refletir, analisar. Não tem valorização. Para vocês terem uma ideia, o governo impôs um limite de acordo com uma UFIR, que é sobre o vale alimentação da categoria. Quem ultrapassar aquelas UFIRs não recebe o vale alimentação. Quem tem 2 cargos, então, nem pensar, né? Nossa. Então, não recebe um vale alimentação, refeição, que tem o direito de se alimentar minimamente. Agora... Então, governador, secretário, por favor, nós estamos no maior estado, no estado mais rico da federação. Agora, eu faço a pergunta às professoras, mas a professora Cleusa também, para nos responder o seguinte: no estado de São Paulo está assim, no Rio de Janeiro, por dia, quase 3 professores pedem demissão da rede estadual do Rio de Janeiro. No Paraná, da mesma forma, fazendo o fechamento das salas de aula. Professora, vale a pena? Olha, vale a pena. É uma profissão, se a gente está nessa profissão e lutando, né, por ela, para que tenha melhores, que sejamos valorizados. Mas hoje o que acontece, você citou alguns estados aí, não é só o estado de São Paulo, a categoria de professores está doente.
exatamente pela falta de investimento dos nossos governantes na educação. Então, a Marcilene citou algumas delas. Eu não sei se vocês sabem, nós temos o nosso ticket de refeição, sabe quanto é? R$8. Nossa. R$8 quando recebe. É assim, eu recebo 3, 4 no mês. Eles não existe, você não tem como você chegar e falar, por que eu não recebi? Trabalho todos os dias da semana e chega... O máximo que eu já recebi foi 10 tickets de refeição no mês, o máximo. Mas geralmente é 3, é 4, é 5. E o que a Marcilene falou, se tem ultrapassa, um valor não recebe. Eu não recebo. Sobre a questão de 1/3 de hora de atividade, o que a Marcilene falou aqui é a lei. Essa lei não é aplicada no estado de São Paulo. Nós não trabalhamos, nós teríamos que ter 25, para ter uma carga completa, 25 aulas em sala de aula e o restante cumprindo para o que a própria professora Marcilene falou, que é para preparar as aulas. Isso não existe. É uma lei federal que o governo desrespeita essa lei federal. E o que acontece com os professores? Os professores estão adoecendo, né? Existe uma síndrome, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente pode voltar um pouco para falar sobre ela, que é a síndrome de burnout, que é uma burn aí, é fogo, né? Então é a perda de fogo, a perda de vontade do trabalho. É uma síndrome que acomete mais profissionais da área que lida com os seres humanos, aqueles profissionais que acabam tentando resolver o problema dos outros e não conseguem. Os professores são os mais atingidos, os profissionais mais atingidos. O que acarreta? Assim, toda síndrome é um conjunto de doenças. Os professores vai desde de problemas de coração, problemas, né, de toda a ordem, mas causado psicologicamente, mas mais os psíquicos, né? É a depressão, que é uma dos sintomas da síndrome de burnout. Falta de ânimo, desmotivação, ou o professor ele fica alienado totalmente, ele se blinda ali, ele fica duro em relação a tudo que está acontecendo, ou então ele somatiza tudo aquilo. Então, tem uma série de problemas. Hoje, são milhares de professores afastados e suas licenças negadas também, que aí depois a gente vai falar com a política do governo que nega as licenças médicas, né, que tem uma lei aí que ele nega as licenças. Quer dizer, você vai a um médico, o médico coloca que você não tem condições de trabalhar e o governo, a perícia médica, que já é terceirizada, que o governo terceirizou, que não é mais o próprio IANSP que faz, nega as licenças médicas dos médicos. Os professores trabalhando doentes. Muito bem, muito mal. Nossa. Olha, nós estamos em 2015 e a presidente Dilma anunciou aqui a Pátria Educadora. No Ministério da Educação está o Cid Gomes, que quando governador do estado do Ceará, ele dizia que o professor deveria dar aula por amor, mas ele foi envolvido naquela farra do caviar, no mesmo instante que o governo cortou 7 bilhões da educação. Que beleza. Essa é a Pátria Educadora. Mas eu acho, professora, que o R$8 do ticket de alimentação, porque a professora sempre ganha uma maçã, né, do aluno que leva lá. Professora, para a senhora. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje, falando com as professoras Cleusa Trindade e Marcilene Alves, ambas da POSP, e denunciando o fechamento de salas de aula e anunciando também a construção de novas FEBEMs, não é? Agora Fundação Casa São José dos Campos ganha uma ainda este ano. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado.
Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A Rádio de Ciência e Tecnologia. Queremos registrar a presença de um internauta, um ouvinte internauta muito especial, que é o professor Jorge Menezes. O professor Jorge já está aposentado e a professora Marcelene e a Cleusa continuam na luta. E estão ouvindo vocês aí pela internet, viu, professora? Então, um abraço, professor Jorge, e a todos os professores, né, que estão nos ouvindo. A professora Cleusa já falou do ato público amanhã em São Paulo. É um ato público, um chamado aí aos professores que na rede social usam os espaços para denunciar o que está acontecendo. E aonde vai ser? Na Praça da República, às 15 horas. Vai sair um ônibus às 12h30 da POSP. Então, quem quiser ir, pais, alunos, outros professores, a gente faz um chamado aqui. Nós fizemos esse chamado ontem na atribuição de aula e façamos os chamados aqui de novo, que os professores liguem para a POSP e dê o seu nome para ir amanhã para o ato. O telefone lá é 3922-3363. 3922-3363. Professoras, estão chamando o governador de Geraldo Mãos de Tesoura. Por conta dos cortes na educação. É até ruim isso, né? Porque tá uma maneira até jocosa de se tratar a educação. Na verdade, o nosso objetivo aqui é dialogar com o governo, certo? Que o problema, se não tiver investimento na educação, a criminalidade, a marginalidade só aumenta. E outra, nós precisamos ter condições de trabalho. O professor precisa de condições de trabalho. E fechar sala de aula e superlotar outras não é o caminho para a gente mudar essa fotografia atual que nós temos do estado de São Paulo, vamos colocar, que é onde nós vivemos, de tantos menores infratores. A última vez eu falei quantas mães chorando agora, porque seus filhos estão ou numa fundação casa ou num presídio. Não, nós não queremos isso. Ou mortos também, né? Por conta do... da criminalidade. Então, nós vamos mudar isso, governador Alckmin, pela educação, pela valorização profissional da categoria. Professora, a criminalidade infantil do jovem é o reflexo da falta de atenção ao professor, professora Cleusa? Não só, né? A falta de políticas públicas, né? Também para a juventude, né? O que acontece nas escolas
é o reflexo da barbárie aí fora, né? São as pessoas, o subemprego, a falta de emprego para os pais, os jovens que são levados à falta dessas políticas públicas de investimento, lazer. O que ele tem, o jovem da periferia hoje? Né? Ele é marginalizado, completamente marginalizado. O que é a escola? A escola, nós estamos numa escola que é a mesma, 40 alunos sentados um atrás do outro, né? É a mesma coisa de séculos passados, então não muda. Então, nós precisamos o quê? Nós reivindicamos um terço de hora de atividade, né? Para o professor, que é rumo aos 50%, que, na verdade, a gente achou que tinha que ser 50% em sala de aula e 50% fora para preparar as aulas. Nós temos hoje perdas acumuladas em 75%. Se você tem uma ideia, nós, professores, recebemos 60% do salário de um outro profissional com o mesmo curso superior. Então, a falta aí, nenhum jovem quer fazer um curso universitário, quando a Marcilene falou anteriormente. Ela falou do professor de matemática. Sim, né? Que não tem mais o curso de matemática no Univap. Hoje, os professores trabalham doentes, porque o Alckmin, já desde 2007, ele vem com um pacote de maldades, que uma delas, dessas coisas, é a lei das faltas médicas. Para você ter uma ideia, nós temos uma categoria, mais de 80% é feminina, né? Que tem a sua dupla, tripla jornada. Hoje, você pode ter 6 faltas médicas por ano. Quer dizer, se você tiver que ir ao médico mais de uma vez, as mães que têm que acompanhar os filhos, elas não podem faltar. 6 faltas médicas por ano. As licenças negadas. E os professores trabalhando doentes. Então, nós não queremos viver de bônus e esperar bonificação no mês de fevereiro, se vai ter ou não vai ter bônus, não é isso. Nós queremos um salário digno, justo, né, que de outras categorias que tem, que às vezes já não é um valor, mas qualquer categoria aí recebe, então, quase 50% a mais do que nós, professores, recebemos pelo mesmo... Quer dizer, não tem salário. Não tem salário. E outra coisa, a denúncia. Início do ano, o governo Alckmin deu uma bonificação para supervisores e diretores de R$1.000. Isso, sabe para quê? Para aumentar o assédio moral nas escolas. Para dirigentes também. Supervisores, dirigentes de ensino, supervisores e diretores vão ter uma bonificação de R$1.000. Sabe quanto que é para professor? Quanto? 0% não tem reajuste, 0%. Professora Marcilene, e a pátria educadora, para a gente, já estamos encerrando praticamente essa nossa conversa, 3 minutos. 3 minutos? Eu quero colocar à disposição. 4 minutos? Então, a pátria educadora é assim, na verdade, houve um corte de verbas muito grande, que a professora Cleusa já colocou isso, e entra naquilo que eu falei também, que a eleição, a educação é só prioridade em época de eleição, certo? Eleições burguesas, puramente, que não tem nada de operário, de trabalhador, que o financiamento em eleição é muito grande, né, dos grandes empresários, construtoras, não é com dinheiro do trabalhador. E quando eles ganham, eles vão governar para esses que bancaram essas campanhas. Mas na educação nós podemos se mudar isso com os pais, com os alunos e exigir uma escola que realmente mude essa realidade que está aí. Queria falar uma coisa importante, porque quando nós falamos aqui do concurso público, que foi uma propaganda enganosa, isso, quem está nos ouvindo agora e que tem filho em escolas públicas, já tem essa informação. Muitos professores substitutos, professores eventuais. Isso não é bom. Não é bom. O governo tinha que chamar os professores, reabrir todas as salas de aula, diminuir o número de alunos em sala, certo? Valorizar o professor com salário digno e justo, reconhecer e acabar com essa categoria, porque é um contrato precarizado de 2 anos. Ele trabalha 2 anos, depois fica 40 dias desempregado e no segundo contrato 200 dias desempregado para o governo não pagar, para não ter vínculo. Então, fica muito professor substituto em sala de aula. E o que acontece? Não tem uma sequência didática naquilo que se propõe ao aluno. E isso é complicado.
indica a possibilidade grande de evasão do aluno, e quando o aluno se evade da escola, abandona a escola, ele está no crime, ele está no tráfico. Eu estou colocando isso com absoluta certeza que essa questão é uma questão de política pública, e não é como aqui em São José dos Campos, que você falou anteriormente. Esse ano vai inaugurar outra Fundação Casa, que agora não é mais. Então o caminho não é esse, é o contrário. É valorização profissional, reabertura de todas as salas fechadas, fora esse contrato precarizado, reconhecer e valorizar os professores. Professora... Então, de educadora, infelizmente, nós estamos esperando, nós estamos exigindo, não só esperando, mas exigindo a reabertura dessas salas de aulas e a valorização profissional. Ao invés de pátria educadora, pátria usurpadora. Sim, porque são duas realidades, professoras. Os professores veem que o fechamento das salas é falta de condições e falta de professores. O governo diz que é falta de demanda. Não é falta de demanda, porque então que siga a exigência nossa do mínimo de alunos por sala, do máximo de 35 alunos. Não, está superlotando as outras salas de aula. Então, nós vimos aí nesse início do ano que tanto o governo federal como o governo estadual cortou verbas na educação. A presidente, como diz, anunciou pátria educadora, mas 7 bilhões do corte, aí o maior corte no orçamento é o corte da educação, 7 bilhões de reais. E isso vem para os professores universitários também, viu, Shirley? Os professores universitários das universidades federais, das universidades, né, em nível federal, elas vão ter corte aí nas pesquisas, né, e tudo mais. Então, é em nível federal. Então, nós, professores, nós temos que nos unir. É professor do ensino médio, fundamental, é professor universitário. A USP está em crise também, a USP em crise, o professor das universidades estaduais, que hoje a precarização, que existe categoria O também na USP, existe categoria O na Unifesp, né, que é esse contrato precarizado de professores universitários. Então, a valorização tem que ser em todos os níveis, né? E que pátria educadora é essa com o maior corte de verbas na educação? Absurdo. Então, chamado para amanhã às 15 horas, e muito obrigada aí à Rádio CT e ao Paulo, a Shirley, por essa atenção e esse espaço aqui. Nós gente que agradece. Esperamos voltar outras vezes. Obrigada à população também. Sempre quiser. É só pautar. Marcilene, obrigado pela presença. Obrigado, também. Faço das palavras da professora Cleusa as minhas. Nós agradecemos e todo mundo no ato amanhã, é só ligar lá 3922-3363 no Sindicato dos Professores de São Paulo. Muito obrigado. Bem, Shirley, tivemos hoje 2 professoras aqui. Só poderia falar que a gente teve uma aula, né? Poxa vida, né? Hospedar da bicicleta é de plástico, né? Vai ser desse jeito agora para conjugar sem professor na sala de aula ou com a superlotação. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, Jornal da Rádio CT. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, internautas, pelo clique, pela audiência, pela companhia. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a chefia de redação da jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é do Gino Genaro e a presidência do SINDCT, que é da direção aqui da Rádio CT, é do engenheiro Ivanil Elisiário. Obrigado pelo clique, obrigado pela audiência e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.